A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando neste canal do YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ative também o sininho para receber todas as notificações das nossas mensagens. Também deixe o seu like caso você goste da mensagem que foi dada hoje. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho e eu estou abençoando você com a preciosa palavra de Deus. E eu estou na terceira parte da série As 4 Verdades do Evangelho. E a terceira parte é a verdadeira sabedoria. A palavra que eu venho compartilhar se encontra em Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, são apenas 2 versículos, mas ricos em sabedoria. Queridos, houve uma época no meio cristão em que se afirmava que o inteligente aprende com o erro dos outros, mas o sábio aprende com seus próprios... o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Essa frase é muito bonita, só que na vida, na prática, as coisas não são bem assim. Na verdade, é uma grande sabedoria você aprender com seus erros, né? Paulo foi um homem rico em sabedoria, mas ele aprendeu com os erros dele. No passado ele perseguiu os cristãos, mas ele aprendeu que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele, e ele corrigiu esse erro, tendo uma vida devota a Deus, pregando o Evangelho em todo mundo. Ele chegou a levar o Evangelho para Roma, que é justamente a epístola aqui aos Romanos. E ele fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você cometer algum erro na sua vida, seja um pecado ou uma falha, não se martirize por isso, aprenda a se perdoar. Se você não consegue se perdoar, peça isso a Deus, porque Ele não te acusa de nada. Se você já pediu perdão a Deus pela transgressão que você cometeu, Ele é fiel e justo para te perdoar, assim como Ele perdoou a Paulo, assim como Ele perdoou o rei Davi pelo adultério e homicídio dele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu um erro gravíssimo. Ele adulterou, ele se deitou com uma mulher de um dos seus soldados e planejou a morte desse soldado para que ele não soubesse que ela estava grávida dele. Bem, Davi pagou um preço muito alto pelo erro dele, que eu não vou entrar em detalhes. Deus trouxe consequências graves, porque o delito dele foi grave. O delito dele foi grave. Mas o que eu quero dizer para você é que Davi ele se arrependeu, Deus não o acusou mais, e ainda, Deus falou que da geração de Davi sempre sairiam reis. E é da descendência de Davi que vem Jesus. E após Davi, quem assume o trono é o filho dele, Salomão, com a mesma mulher, a Batseba. E aí, Salomão foi um rei que Deus deu sabedoria e riqueza, como nenhum homem teve antes e nem teria depois. Então Salomão foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Não existe ninguém que pode se igualar a Salomão, nem Daniel com a sua sabedoria, nem Paulo com a sua sabedoria. Salomão foi o auge da sabedoria e riqueza humana. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, como Davi errou e se arrependeu, Deus trouxe um tempo de paz, sabedoria e prosperidade para Israel. Como assim? Davi errou, não errou? Ele se arrependeu, e aí o filho que ele teve com Batseba foi o homem mais sábio, mais rico, e que trouxe um tempo de paz para Israel. Não houve guerra nenhuma em Israel no reinado de Salomão. Queridos, isso é muito importante. Quando nós erramos, nós podemos nos arrepender, como Paulo fala, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, errou, aprenda com seu erro, não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito.
Errou? Errei, sou humano, sou pecador, Davi errou, Paulo errou, todos erraram, só Jesus que nunca errou. Mas eu vou aprender com o meu erro, eu vou me corrigir e vou ser uma pessoa melhor. Vou crescer espiritualmente. Irmãos, isso é espiritualidade, isso é sabedoria. É muito bonita a frase, o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Irmão, se você aprender com seus erros, já está de grande tamanho. Porque tem gente que nem isso consegue fazer. É muito importante você aprender com o seu erro. Na minha opinião, se você aprende com seus erros, você está agindo com sabedoria. Porque aprender com os erros dos outros é muito relativo. Como é que eu vou aprender com os erros dos outros? Algumas coisas a gente até aprende lendo na Bíblia, a gente vê os erros de alguns profetas, de alguns reis, de alguns apóstolos, a gente vai aprendendo. Mas tem coisa que é só na prática. E aí, só erra quem trabalha, só erra quem tá na atividade. Então você vai cometer erros. Né? A gente não pode viver um evangelho melindrado onde tudo é perfeito. Não. No evangelho, como na vida, você vai cometer os seus erros. Por mais culto que você seja, até Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, cometeu erros. No final da carreira dele, ele se corrompeu com a idolatria, depois se arrependeu. Então, queridos, todos nós erramos. A Bíblia diz que se nós dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos. Todos nós cometemos as nossas falhas, os nossos delitos, os nossos erros. Não se martirize pelos seus erros, porque Cristo já te perdoou. Mas aprenda com eles. Não viva segundo a carne, viva segundo o Espírito. E ele encerra falando, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então se arrependa do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Arrependa-se dos seus erros, corrija-se, mas não se martirize, não se culpe. Jesus já te perdoou. Só falta você se perdoar. Continue a sua vida com alegria, com paz, buscando a face do Senhor. E lembre-se, seja sábio, aprenda com os seus erros. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas esse meu canal, esses meus vídeos. Desde já eu agradeço a sua audiência, toda a sua atenção e que Deus te abençoe. Até a próxima semana.